Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre aquisições de empresas. Você já pensou em comprar uma empresa? Pois é, muitos empreendedores, quando pensam em iniciar seu negócio, esquecem que essa é uma opção. Com a estabilização da economia, a moeda forte, o mundo em crescimento e o país também, a compra de empresas se tornou uma opção para empreendedores. Ter dinheiro ou não para comprar uma empresa é uma coisa até certo ponto irrelevante, porque muitas vezes o custo de aquisição é muito menor do que se lançar a empresa do zero. Mas por que eu tenho que comprar uma empresa? Bom, a primeira coisa que o empreendedor que deseja comprar uma empresa tem na cabeça é que ao comprar uma empresa pronta, o prazo para que ela comece a funcionar e dar lucro é menor. Isso pode ser verdade ou não, mas na maioria das vezes é. A outra coisa é o custo. Às vezes é muito mais barato você comprar uma empresa pronta do que montar ela do zero, porque o tempo que você vai levar para fazê-la sair do papel até ela entrar na parte operacional é longo. Então, comprar pronto, às vezes, reduz esse prazo. Um outro fator importante na aquisição de empresas é o estratégico. Às vezes, ao adquirir uma empresa, outra empresa ganha estratégia que a empresa B desenvolveu. Ou, por exemplo, tira um concorrente do mercado, ou atinge um mercado mais rapidamente. Então, estratégias de aquisições são sempre voltadas à expansão ou então deslocamento estratégico dos concorrentes. Há também a questão tática. A empresa precisa comprar, o empreendedor precisa comprar, porque ele obteve financiamento de terceiros que o obrigam a fazer a aquisição de uma empresa ou de várias empresas para que aquele negócio seja efetivo mais rapidamente. Portanto, considerar a aquisição de empresas deve ser capítulo principal de um manual de um empreendedor de sucesso. A gente fala assim, o cara vai empreender, vai montar um negócio, ou ele está empreendendo internamente na empresa dele. No Brasil, a gente já está vendo que compra de empresas é uma coisa muito efetiva, muito eficaz, muito eficiente quando nós estamos falando de empreendedorismo. Analisando os documentos necessários para dar início ao processo de compra. Existem vários documentos que são necessários para que um processo de compra de uma empresa aconteça. Obviamente, nós não temos tempo nem espaço aqui para discutir todos, mas nós vamos discutir os principais, do início ao fim do processo de aquisição. O primeiro documento que todo empreendedor vai se deparar, ou vai oferecer ou vai receber durante o processo de aquisição, é o que a gente chama de NDA. O NDA, ou Non-Disclosure Agreement, é um acordo entre as partes para que ambas se protejam da divulgação de dados confidenciais. Durante o processo de aquisição, as empresas vão divulgar entre si informações confidenciais, faturamento, estratégias, pontos fracos, pontos fortes. E essas informações não podem vazar. O NDA garante que essas informações fiquem resguardadas e que as partes podem ter acesso e discutir as informações entre si e que ninguém vai divulgar isso para terceiros. Ou então, usar essa informação caso a aquisição não dê certo. Às vezes a gente faz uma reunião, analisa, pega as informações e essas informações, depois que saíram da nossa mão, podem ser usadas contra nós mesmos. O NDA serve para proteger as duas partes, quem compra e quem vende. Os outros dois documentos que nós vamos analisar são o relatório de avaliação e o term sheet. O relatório de avaliação, como o nome diz, é um relatório que avalia a empresa, tanto a sua parte operacional quanto a sua parte financeira. O relatório de avaliação é criado por um consultor que analisa a empresa nos seus mais diversos detalhes e apresenta ao potencial comprador o quanto essa empresa vale. O conteúdo, o formato do relatório de avaliação varia de empresa para empresa, varia de consultor para consultor, mas basicamente tem a mesma estrutura. E um ponto muito importante dentro dessa estrutura é o cálculo de avaliação. Já o term sheet é o que todo vendedor de empresa quer receber. Basicamente é a carta oferta, é como o comprador vai comprar a empresa. Lá ele descreve os termos, quanto ele vai pagar, durante quanto tempo, as responsabilidades, etc. Então tudo isso é muito importante no processo de aquisição da empresa. Óbvio que mais de uma dezena de documentos são necessários quando nós estamos falando de aquisição de uma empresa.
Isso depende do tamanho, o mercado em que a empresa atua, quantidade de sócios e uma série de outras coisas. Porém, a estrutura é basicamente sempre a mesma. Vamos dar agora uma olhada detalhada num NDA. A primeira parte do Non-Disclosure Agreement, do NDA, é a qualificação de quem vai assinar. Vocês vão reparar que muitas vezes o NDA vem em duas línguas, ou às vezes até em três. Por que isso? Porque partes envolvidas na aquisição da empresa falam uma língua ou falam outra. Independente se está numa língua ou está na outra, todos os termos querem dizer a mesma coisa e são válidos. Se o contrato ele vai ser exercido num país de língua inglesa e o contrato está em inglês, vale a parte que está em inglês. Se o contrato vai ser exercido num país de língua portuguesa, a parte em português é a que vale. É muito importante, nessa primeira parte, descrever e qualificar quem que vai participar do NDA. Muitas empresas esquecem de que outras pessoas ou outras entidades vão ter participação no processo de aquisição e negociação e não assinam o NDA. A informação vaza e as partes têm problemas. Então é muito importante saber exatamente quem que vai participar do acesso às informações para que essas partes assinem o NDA. A segunda parte do NDA descreve o que as partes querem fazer, que elas vão divulgar determinada informação, de que forma elas vão divulgar essa informação e etc. Tem que ser muito bem descrito isso. Todo contrato tem um objeto e é exatamente aí que tem que ser descrito no NDA qual é o objeto desse contrato. As empresas às vezes esquecem e fazem um NDA genérico e depois não sabem dizer se aquela informação fazia parte ou não do NDA. Muito importante que se a empresa está sendo negociada, seja declarado aqui nessa segunda parte, o que vai ser dito, respectivamente, para cada uma das partes. O terceiro item de um NDA se expande em dezenas de outros itens, caso seja necessário. São os termos do contrato, ou seja, o que vai ser divulgado, como, onde, de que maneira, quem pode ter acesso, quem não pode, etc. Não deve se economizar tempo e nem espaço colocando itens aí. É muito importante que a empresa que preparou o NDA saiba exatamente como vai funcionar a negociação para que os termos reflitam claramente a negociação e a intenção entre as partes. Esquecer um item ou outro não é problema tão grande, desde que o espírito da negociação seja representado no NDA. Vamos dar uma olhada agora nos principais tópicos de um NDA. Período de validade. As informações confidenciais reveladas a uma parte receptora deverão, por um período de 3 anos, a partir da data deste contrato ou da data de emissão das informações, o que for mais recente, ser guardadas em segredo pela parte receptora. Período de validade. Isso é importante estar no NDA, ou seja, quanto tempo dura o NDA? O NDA não pode durar para sempre. Afinal de contas, as informações que foram passadas entre as partes, elas também têm validade. Uma estratégia de mercado ou faturamento para o próximo ano não tem mais nada a ver após um certo período. E as partes têm que acordar um período que o NDA tenha validade, em que elas não podem divulgar as informações que foram passadas umas para as outras. Em média, um NDA tem validade entre 3 a 5 anos, dependendo da indústria. Mas eu já cheguei a ver casos em que NDAs tiveram validade de 10 anos. Porque eram indústrias que demoravam muito para se desenvolver e o retorno era esperado em 15, 20 anos. Varia de empresa para empresa, de indústria para indústria, mas é muito importante que as partes estejam tranquilas com o prazo de validade do NDA. Extensão do NDA. Informações confidenciais poderão ser reveladas por uma parte receptora. 1. Para aqueles empregados, agentes e consultores que necessitem do conhecimento dessas informações relacionadas com suas funções profissionais. Outro tópico muito importante do contrato é a extensão do NDA, ou seja, quem são as pessoas que vão fazer parte do NDA. Não somente as pessoas que fazem parte da negociação da aquisição, às vezes essas pessoas têm que divulgar informação para terceiros. Esses terceiros devem constar no NDA. Por quê?
Porque às vezes eles vão ter que fazer coisas externas à negociação e vão ter que ter acesso à informação. Se eles divulgarem a informação e não estiverem no contrato, isso caracteriza a quebra do NDA e pode causar punição para as partes. Vamos ver mais um tópico. Limitações do NDA. Este contrato não deverá ser interpretado como sendo uma garantia de fornecimento a qualquer uma das partes de qualquer patente, licenciamento de know-how, propriedade intelectual ou qualquer outro direito. O NDA também deve ser limitado, porque senão você acaba amarrando as duas empresas. É importante que se deixe claro no contrato quais são os limites do mesmo, quais são as informações que fazem parte e quais informações que não fazem parte. Ter dúvida sobre o que foi divulgado numa reunião de aquisição, se faz parte ou não do NDA, é um problema muito sério, porque aí acaba ficando a critério de cada uma das partes. E se há algum tipo de racha ou briga durante a negociação, as partes podem tirar proveito disso. Portanto, deixar bem claro, olha, o NDA cuida disso e ele não cuida daquilo, para que todo mundo entenda sobre o que pode falar e sobre o que não pode falar. Duração do NDA. Este contrato entrará em vigor na data estabelecida acima e será rescindido de acordo com o que ocorrer primeiro, ou seja, nos 12 meses contados a partir dessa data. Diferente do prazo de duração do NDA, há também um outro prazo no contrato muito importante. É o prazo de validade do NDA. Por quê? O prazo de duração do NDA começa a contar após o término desse prazo de validade, ou seja, após o encerramento das conversações entre as partes. Porém, o NDA pode ter uma validade diferente, que começa a contar a partir da data de assinatura do contrato e termina após um determinado período, que pode ser de 6, 12 ou 24 meses, depende da negociação. Mas o importante é que as partes saibam e acordem que esse período é o período em que o NDA tem validade e que o prazo de resguardo das informações começa a contar após o término do mesmo. A remediação do NDA. O não cumprimento por qualquer uma das partes das obrigações previstas neste contrato, especialmente quanto ao fornecimento das informações a que estão obrigadas, ou o cumprimento de qualquer outra determinação aqui prevista, implicará em ressarcimento de... Após assinar o NDA e divulgar as informações, uma das partes descobre que a sua informação foi divulgada. O que fazer? A parte de remediação deve constar no contrato. As partes devem saber que se elas divulgarem alguma informação, elas vão ser punidas. E essa punição deve estar clara, para depois não haver discussão. É óbvio que ninguém está querendo começar uma negociação já dizendo que vai punir as partes. Mas é assim que funciona no mundo dos negócios. Todo mundo tem que saber as suas responsabilidades e as suas obrigações. E caso não as cumpram, o que vai acontecer com elas? Muitas vezes a gente gasta muito tempo negociando as remediações porque nós queremos cumprir o contrato. Há um velho ditado que diz o seguinte: quem discute contrato, discute porque quer cumpri-lo. Se durante uma negociação de NDA a outra parte assina rapidamente sem ler, cuidado, muito provavelmente ela não está se importando e não vai cumprir esse contrato. A questão da remediação é controversa, mas ela é extremamente necessária quando estamos negociando o NDA. Gaste o tempo que você precisar para acordar com a outra parte qual vai ser a remediação. E depois que assiná-la, preste muita atenção, porque o contrato vale para os dois lados. E finalmente, todos devem assinar o NDA com testemunhas. Já vi casos em que as empresas sentaram para negociar, discutiram o NDA por semanas, acordaram os termos e na hora de executá-lo, esqueceram de assinar. Começaram a divulgar informações, uma das partes quebrou o contrato e aí quando tentaram executar descobriram que o contrato não tinha sido assinado. Portanto, muita atenção. Todo contrato deve ser assinado e deve ter testemunhas. O NDA não é diferente. Relatório de avaliação, planilha de avaliação. Um outro documento muito importante numa aquisição de uma empresa é o relatório de avaliação. O relatório de avaliação geralmente é feito por um consultor externo que analisa a empresa que vai ser adquirida do começo até o fim, em todos os aspectos. Organizacional, legal,
financeiro, ambiental, jurídico, tudo é analisado por esse consultor de M&A que a gente chama, Merger and Acquisitions, compra e fusões de empresas. Esse relatório vai fazer com que o comprador tenha ideia de tudo que se passa na empresa. Se os sócios estão sendo honestos, se eles estão vendendo realmente aquilo que eles dizem que estão vendendo, se a empresa está faturando aquilo que ela diz que está faturando, se tem o número de clientes que ela diz que tem, tudo. Um relatório de avaliação é um relatório que simplesmente deixa a sua empresa completamente nua aos olhos do comprador. Por isso o NDA é muito importante, porque depois que você divulgou a informação, não tem como mais tirá-la da cabeça do comprador e ele pode usar isso contra você. Agora, um tópico muito importante do relatório de avaliação é a planilha de avaliação, que calcula o preço que a empresa vale. Não necessariamente o preço que o comprador vai pagar, mas quanto ela vale. Vamos dar uma olhada numa planilha de avaliação. É uma planilha simples, mas que contém todos os conceitos principais de avaliação de uma empresa. A primeira coisa que você vai ter que ter na planilha é o período que você vai avaliar a empresa que você está comprando. Geralmente esse período varia de 5, ou 3, ou 8, depende. Eu uso 5 anos para avaliar a empresa, porque após 5 anos fica difícil você fazer projeções. Depois, você vai ter todos os itens que você tem que ter para analisar a empresa. Nessa planilha aqui, nós temos uma empresa que o faturamento no ano 1 é de 1.200.000. Ela tem despesas de 729 mil e um lucro operacional de 471 mil. De acordo com a lei em que ela está inserida, os impostos são de 170.400 e a empresa precisa ter 105 mil reais de capital para investir se ela for continuar operando. Nós pegamos e vamos discutir entre as partes qual é o crescimento que ambos esperam. E aqui reside a parte mais longa da negociação da planilha de avaliação. A parte que quer vender vai dizer que a empresa cresce muito. A parte que quer comprar vai dizer que a empresa cresce pouco. Porque, óbvio, quanto mais a empresa cresce, maior é o seu valor. A parte que quer comprar quer pagar menos, a parte que quer vender quer receber mais. Então, é muito importante que o crescimento seja embasado com informações de mercado. Como assim? Pesquisas, análises, históricos. Não adianta você falar que a empresa vai crescer 80%, quando todas as pesquisas demonstram que ela vai crescer e o mercado vai crescer apenas 30%. A parte compradora vai saber disso e você vai perder seu tempo negociando. Por um outro lado, não adianta a parte compradora dizer que o negócio só vai crescer 5%, se a parte vendedora tem pesquisas e análises mostrando que ela vai crescer muito mais do que isso. Então, o crescimento é muito importante e a análise do crescimento ano a ano também. Vamos voltar para a planilha. Uma vez feito o cálculo do crescimento, é possível fazer os cálculos mais importantes. O primeiro deles é o que a gente chama de EBIT. EBIT quer dizer Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, lucro antes de impostos e juros. As empresas hoje medem muito o quanto elas estão ganhando na sua parte operacional. Exatamente é isso que faz o EBIT. No caso do nosso exemplo, a empresa teve R$ 300.600 de EBIT, ou seja, ela está tendo um lucro operacional. Logo abaixo, nós podemos ver o segundo conceito importante dessa planilha, que é o retorno sobre o capital investido. Ou seja, o dono da empresa investiu um capital e, de acordo com essa planilha, obteve 286,29% de retorno sobre esse capital. Nada mal, hein? Essa mesma análise para o ano 1 deve ser feita para todos os anos subsequentes, até o limite de ano que nós escolhemos para a nossa planilha. No nosso caso aqui, 5 anos. Ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5 devem ter o seu crescimento, a sua receita, a sua despesa e etc., para que nós possamos fazer o cálculo de avaliação. Bom, e depois dos 5 anos, a empresa morre? Não, ela não morre. Ela continua faturando, ela continua ganhando dinheiro. E como é que a gente calcula isso? A gente calcula isso através do que a gente chama de cálculo de perpetuidade. Ou seja, é um cálculo financeiro que mostra que
até o infinito o retorno que a empresa vai dar para os seus acionistas. Baseado em quê? Nessa taxa de crescimento e também no que nós vamos ver agora, a taxa de desconto. A taxa de desconto é, sem dúvida nenhuma, o ponto mais controverso da análise de uma planilha de avaliação. A taxa de desconto é quanto o comprador está dizendo para o vendedor que ele vai depreciar a empresa, porque o dinheiro dele rende o equivalente àquilo em outro lugar. Exemplo, se eu posso pegar o meu dinheiro e aplicar e ter 20% de retorno, não faz sentido eu comprar uma empresa que me dê 19% de retorno. Ou seja, a minha taxa de desconto é no mínimo 20%. Dependendo da indústria, do tipo da empresa, do tipo de crescimento que ela vai ter, as taxas de descontos variam muito. Eu já vi descontos de 5% e de 130%. Nos casos de 130%, são empresas muito novas, de risco muito grande, que o empreendedor quer ter certeza de que o investimento que ele vai fazer vai se pagar. A negociação sobre taxa de desconto pode levar meses, porque ela está diretamente ligada ao valor da empresa. Nós já vamos ver isso já já. Uma vez que a gente tem todos os fatores necessários para fazer o cálculo, basta a gente jogar na planilha. E a planilha vai mostrar para a gente o negócio chamado FCD, ou fluxo de caixa descontado, que basicamente é o dinheiro que você vai pôr no bolso após pagar todas as despesas, após fazer todos os investimentos da empresa. É o que sobra livre no bolso dos acionistas. E esse é o valor que vai ser de base para o preço da empresa. Então, vamos dar uma olhada na planilha e ver como a gente, ao alterar os números, altera o valor de compra da mesma. Observe que nessa planilha, o comprador está dizendo que a taxa de desconto é de 65%. Para essa taxa de desconto, o valor da empresa é de R$ 2.140.469,11. Ora, se numa negociação eu consigo mudar a taxa de desconto, olha só o que acontece com o preço da empresa. Se eu baixar, por exemplo, a taxa de desconto, o preço sobe, e sobe muito. Portanto, as negociações em torno da taxa de desconto vão ser muito, muito longas. E aí cabe embasar de um lado ou do outro fatores que justificam o seu posicionamento. Se você quer uma taxa menor, porque você é o comprador, justifique-a. Se você quer uma taxa maior, porque você é o vendedor, você também tem que justificar. Esses itens de cada um dos anos são muito importantes serem definidos anteriormente à abertura das negociações. Então, em resumo, o que o empreendedor tem que saber olhar numa planilha de avaliação? Vamos lá. Taxa de crescimento ano a ano. A receita e se essas receitas são verdadeiras. As despesas e se essas despesas são verdadeiras. O resto, basicamente, a planilha vai calcular para você. Observe que, do ponto de vista de negociação, os dois itens mais importantes são a porcentagem do crescimento ano a ano e a taxa de desconto. Existem livros inteiros escritos sobre como definir uma taxa de desconto. Mas no dia a dia, para o empreendedor pequeno e médio, isso mais vale uma boa negociação do que a ciência fazendo o cálculo. Term sheet, o que é e como chegar a ele? Bom, fizemos toda a negociação, assinamos o NDA, a planilha de avaliação foi acordada, o número que a gente queria para a nossa empresa foi acordado. E agora? Qual o próximo passo? Naturalmente, o próximo passo é uma oferta. Essa oferta é conhecida como term sheet. O comprador vai fazer uma carta com todos os termos que ele acha que são corretos, incluindo o valor que ele acha que vai pagar e como vai pagar, e vai enviar isso para o vendedor. O que pode dar errado em uma aquisição? A compra de empresas é o paraíso, é a coisa mais fácil? Bom, se fosse, todo mundo estava fazendo isso. Há um dado muito preocupante hoje que mostra que 80% das aquisições dão erradas. Pô, professor, você falou que comprar empresa é uma opção para empreendedor? Sim, continua sendo uma opção, afinal de contas, 20% dão certas. Mas por que será que as aquisições dão erradas? Existem vários motivos. O primeiro deles é o clash de culturas, ou seja, uma empresa ou um empreendedor compra uma outra empresa
e eles têm culturas diferentes. Um exemplo clássico que a gente tem na indústria foi quando Steve Jobs, o fundador da Apple, adquiriu o estúdio de animação gráfica Pixar. O estúdio pertencia a George Lucas, o criador do Star Wars, que não estava muito afim de continuar fazendo pesquisa em computação gráfica. Ele estava passando por alguns problemas e queria se livrar daquilo. E o Steve Jobs estava saindo da Apple. Com muito dinheiro, resolveu comprar a empresa. Só que o Steve Jobs não entendia nada de computação gráfica. E os funcionários que estavam na empresa sabiam disso. Ao serem vendidos, ficaram completamente desconfortáveis e chegaram a boicotar o Steve Jobs, o dono da empresa, porque ele não fazia parte do seu ambiente cultural. Ele era o dono e era boicotado? Isso é mais natural do que vocês imaginam. Porque o dono novo, ele precisa fazer parte da cultura dessa empresa nova. Sim, é uma empresa nova porque agora ele é o novo dono. Mas as pessoas que estão lá estão acostumadas com um tipo de trabalho, com um tipo de operação, e esse dono novo precisa respeitar isso. Quando o dono novo chega com muita sede ao pote, ele pode colocar tudo a perder. Foi o que aconteceu na Pixar. O Steve Jobs, um estilo muito agressivo, ele quis se meter no dia a dia da operação e foi boicotado. Mas ele também era um empreendedor muito inteligente naquela época. E aí ele fez o seguinte, saiu, deixou que o comandante anterior tomasse conta e a Pixar se tornou o principal estúdio de animação que foi adquirido pela Disney há pouco tempo. Um outro ponto que a gente vê, que serve como fracasso para a aquisição de empresas, é a questão de contratos. As empresas subestimam os contratos, não chamam advogados, ou chamam advogados tarde demais, e aí quando vão ver, não sabem o que tem na mão e cada parte entende o contrato de uma forma diferente. O primeiro passo para evitar um problema de contrato é chamar o advogado antes da negociação. Muitos empreendedores negociam, acordam, depois chamam o advogado para fazer o contrato. O advogado vai falar, olha, isso aí não dá para fazer, tarde demais, já foi negociado e tem que ser feito. O advogado, ele não é um ente reativo, ele participa efetivamente da negociação. Então, para evitar um contrato com problema, negocie-o antes, de forma correta, com o auxílio do advogado. E aí você vai evitar dores de cabeça, como por exemplo, você achou que ia receber um preço e o contrato diz que você vai receber outro, porque está dúbia. E aí a parte que quer pagar menos e você que quer receber mais. Eu me lembro de uma passagem muito interessante, de uma compra de uma grande empresa, em que o contrato esqueceu de mencionar os imóveis que a empresa tinha. Para vocês terem uma ideia, os imóveis que essa empresa tinha valiam mais do que o dinheiro que o comprador pagou por ela. Ou seja, ele basicamente levou a empresa de graça, porque ele vendeu os imóveis e reembolsou o dinheiro que ele tinha pago aos donos antigos. Não subestime a importância de um contrato bem feito, nem da importância de advogados e consultores para que a negociação seja bem feita. Se você fizer isso de uma forma correta, não vai ter dor de cabeça. Outro tópico que a gente vê muito que acontece, que falham em negociações, é a questão da avaliação. As avaliações são feitas erradas. Não erradas do ponto de vista acadêmico e conceitual. Elas são feitas erradas porque a taxa de desconto é mal negociada, para cima ou para baixo. A parte que pagou acha que pagou muito e depois vai tentar recuperar isso. Ou a parte que recebeu acha que recebeu pouco e também vai tentar recuperar isso. Então, a avaliação ela é muito importante e ela tem que ser muito criteriosa para que as partes não se sintam ludibriadas depois que o contrato foi assinado. Muitas vezes, uma das partes acha que foi enganada e procura de todas as formas bloquear a assinatura do contrato ou mesmo a operação da negociação depois que já foi assinada, porque a avaliação para ele não foi bem. Então, muito cuidado, consultor do lado, advogado do outro, análise da concorrência, análise do mercado, uma taxa de desconto justa e as partes acordando antes que seja assinado qualquer coisa. Outro problema que a gente vê muito em aquisições são o que a gente chama de agendas conflitantes. Ou seja, quem compra quer fazer uma coisa, quem foi vendido e estava lá quer fazer outra. E não é bem assim quando a gente fala, o cara comprou a empresa, agora ele vai fazer o que ele quer. Não é assim. Você tem toda uma base instalada de gente, clientes, operações rodando e as agendas precisam estar sincronizadas. Por quê? Porque o novo dono pode ser boicotado. E o que é melhor para a gente fazer? É negociar essas agendas antes que a negociação seja feita. Ou então se livrar de quem tem essa agenda conflitante. Vamos dar uma olhada num trecho de um filme
onde quem vai comprar a empresa está negociando com quem já está na empresa. Uma agenda meia simples e até bastante engraçada, mas que demonstra que isso acontece, não importa o tamanho da empresa. Nessa negociação, a empresa a ser comprada está avaliada em 20 bilhões de dólares. E o novo comprador está negociando com quem já estava na empresa que ele não vai cortar os benefícios do presidente da empresa. É óbvio que ele sabe o que está fazendo, porque ele sabe que se o presidente da empresa for contrariado, ele pode causar problemas para o novo dono, até que ele ache um novo presidente. Vamos ao trecho. I don't know what happened between you guys and Peter Cohen, but from now on, I do all the talking. Seems to me you and I did talk once, Ross. At least I remember our conversation. Every word of it. Look, Henry, no matter where the idea came from, the last thing I'm looking for right now is a bidding war. So why don't we sit down and try to hold this to a mere $20 billion deal? What do you say? Makes a whole lot of sense, Ross. We can figure out how to be on the same side. All I need to know about is you guys aren't going to get on my back about cutting down on planes and golf courses and all that other chicken shit stuff. That's not what's important to us. We don't mind about an extra plane ride or two. Just space shuttles are out, right? It might be a lot cheaper. What's RGR up to now? 10 corporate jets, 26 full-time pilots. Where does that hangar you built in Atlanta cost your stockholders $12 million? Those stockholders have a management group that brings in a steady $1 billion a year in profit. I see nothing wrong in giving them whatever it takes to make their job easier. Anyway, what the hell? A few $1 million are lost in the sands of time, I always say. So, do we talk or not? Say when. We'll be there. You've got it. And let's just keep this to ourselves, okay? I sure as hell just once would like to pick up a paper without seeing any news in it. Couldn't agree more. This was a good talk, Ross. I do well in toilets. Viram só como a negociação foi feita? Uma parte queria manter os seus benefícios e a outra disse que isso não era tão importante para ele porque a preocupação dele era outra. Ou seja, a negociação foi feita ali, num lugar bastante interessante, mas foi feita. Vamos dar agora uma olhada no perfil de um grande empreendedor. Nascido e criado numa fazenda, Henry Ford gostava de montar e desmontar objetos. Começou a carreira como mecânico, engenheiro e depois tornou-se dono de um império, com siderúrgicas, usinas, navios, ferrovia e minas de carvão. Henry Ford criou a fábrica moderna e um carro simples, acessível e fácil de usar. Lançado em 1908 a $850 cada, o modelo T foi um sucesso e foram vendidos 15 milhões em cerca de 20 anos. Ao contrário dos outros modelos, não eram brinquedos quase artesanais para os ricos se exibirem, e sim um produto em série para usar todos os dias. Para ter um produto mais barato, Ford inventou a linha de montagem. As várias etapas de fabricação foram distribuídas ao longo de uma esteira rolante e cada empregado deveria acoplar um componente padronizado. A ideia era evitar hesitações e perda de tempo. Gente de todos os Estados Unidos foi atraída pelo trabalho que era repetitivo e cansativo, mas bem pago. $5 por jornada de 8 horas de trabalho. Além da criação de uma classe média, essas mudanças provocaram grandes transformações econômicas e sociais, conhecidas como Fordismo. Apesar de empresário genial, era mau administrador. Gostava da fábrica e não do escritório. Não tinha paciência para balanços, detestava banqueiros e mantinha dinheiro vivo no cofre. Henry Ford faleceu em 1947, aos 83 anos. Interessante, né? O Ford não era um bom administrador. Imagine se ele fosse. Bom, agora vamos dar uma olhada nas dicas do empreendedor. O empreendedor tem profundo conhecimento daquilo que quer e daquilo que faz e se esforça continuadamente para aumentar esse conhecimento sob todas as formas possíveis. A busca pelo conhecimento, ela chega a ser até paranoica nos empreendedores, porque eles querem sempre saber mais para chegar na frente de todo mundo. Essa é uma dica muito importante. As dicas de estudo da nossa aula de hoje são duas. A primeira é vocês visitarem o site da Acquisitions, www.acquisitions.com.br,
que tem um monte de informação sobre aquisições e fusões de empresa. Lá vocês vão encontrar documentos que explicam o processo de aquisição e o que fazer para ele dar certo. E a segunda dica é vocês assistirem o filme Barbarians at the Gate, do diretor Glenn Jordan, que conta a história da aquisição da Nabisco pela KKR, inaugurando no mercado nos anos 80 o que a gente chama de leverage buyout, ou seja, compra alavancada, uma compra feita através de endividamento que depois é paga com o crescimento da empresa. Vale a pena. Carpe diem.